Fala, meus queridos amigos, Yurizinho na voz aqui pra vocês. Mais uma vez, vamos para mais um vídeo de assistidos do mês passado, mês de julho. Já estamos em agosto, então vamos para os assistidos do mês de julho. Que esse assistido vai contar com Deadpool e Wolverine, com O Chamado. Assisti O Chamado, assisti vários Harry Potter de novo, assisti Deu a Louca na Chapeuzinho e assisti também A Múmia, um revival aí. Tem muito tempo que estreou a Múmia, certo? Então assisti aí pra ver como é que era este filme, beleza? Então vamos falar um pouco sobre esses filmes que eu falei aqui pra vocês. Começando, claro, com o grande elefante da sala, que é Deadpool e Wolverine. Inclusive eu postei, acho, se eu não me engano, um shorts aqui no YouTube pra vocês, né, em relação a esse filme. Mas vamos começar a falar por ele, né? E incrível, incrível, assim, como que esse filme movimentou a internet, movimentou o Twitter, movimentou o Instagram, movimentou tudo em relação a este filme. Por quê? Está na discussão, que eu vou chegar nesse ponto, está na discussão que o filme, no caso, ele não teria um roteiro excelente, ele não teria um bom roteiro bem estruturado, bem montado e tal. Ele só teria o que o filme Deadpool nos traz de melhor, que é piadas engraçadas, só que uma exacerbação dessas piadas, que é a coisa que o pessoal sempre comenta desde o primeiro Deadpool, lá em 2016, então isso não é novidade. Mas eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei do filme. Primeiro, o filme, ele foi vendido pra mim como uma comédia muito escrachada, que é assim que eu comprei todos os Deadpools que saiu até agora. Uma comédia muito boa. O primeiro Deadpool comprei como comédia, ri pra caramba, e eu acho o primeiro o melhor dos três, beleza? O segundo Deadpool, uma comédia irada, apesar de eu não gostar tanto do Deadpool 2, mas eu ri horrores com esse filme. E o Deadpool 3, né, assistindo o trailer, assistindo toda a situação que a grandíssima Marvel se encontra depois da venda da Fox para a Disney, porque, para quem não sabe, a Fox agora é a da Disney e Deadpool, ele tinha os seus direitos comprados pela Fox anteriormente. Então o filme estava cotado para sair em 2020, porque teve ali 2016 o primeiro filme, 2018 o segundo filme e 2020 sairia o terceiro. Porém, em 2019 saiu a compra da Fox, a compra, né, que a Disney fez sobre a Fox. Então, todos esses trâmites assim de filmes relacionados estavam parados, porque esses direitos do Deadpool, do Quarteto Fantástico, dos X-Men, que estavam na Fox, são da Marvel, só que a Marvel é da Disney. Então não poderia, né, mexer nesse quesito por enquanto. Então tiveram que engavetar esse projeto. E em 2022, quando começou tudo a se assentar, colocaram esse filme para estrear agora, né, em 2024. Então, agora que veio esse filme, então a gente compreende o momento da Marvel a Marvel não está em bons momentos, a Marvel veio de uma fase 4, veio para uma fase 5 horripilante. Teve poucos filmes que são relativamente bons, que inclusive um dos grandes filmes bons que eu achei dessa fase 5 da Marvel foi o Guardiões do ano passado. Porém, né, já encerrou essa história, James Gunn já está em outro estúdio, né, já está na Warner. E é completamente interessante porque a Marvel, ela adia os seus filmes que tinha para esse ano pro ano que vem. Então esse ano, o que vai sair da Marvel? Deadpool e Wolverine, de filme apenas. E a série da Agatha Harkness no final do ano. E com isso, eles colocaram muito marketing em cima do filme. Mas eu já sabia que o filme ia ser escrachado do jeito que ele era, porque era Deadpool. E agora, né, estando na Marvel, a gente tinha esse medo. Mas como saiu, né, que a classificação dele ia ser 18 anos, eu falei, não, então o Zé Boné vai deixar o Ryan Reynolds fazer o que ele quer, toma isso aqui, toma esse recadinho e toma para fazer esse filme. Porém, é incrível porque o filme, ele nunca foi vendido para mim como um filme que ia ser relativamente, tipo, muito bom em questão de história. Eu não acreditava que esse filme ia ser bom em questão de história. Para mim, esse filme, ele não tem realmente um roteiro bom, mas ele tem um povo. O filme não tem um roteiro bom, mas ele tem a galera. Literalmente, ele tem essa dualidade, porque pra mim, este filme de Deadpool não precisaria ter roteiro de acordo com todas as circunstâncias que eu falei aqui pra vocês.
E quando a gente assiste o filme, a gente consegue entender o porquê. Porque esse filme encerra nele mesmo. Tem algumas coisas que a gente possa levar para o futuro da Marvel, algumas palavrinhas ali que são trocadas com alguns personagens do filme, mas ele começa e termina nele. É mais como se fosse uma despedida para o universo Fox, que nos créditos, inclusive, aparece uma grande despedida ali, que é de emocionar, caso vocês, né, estejam com saudades do X-Men, do Quarteto Fantástico, de tudo que já aconteceu no universo Fox em relação a quadrinhos da Marvel. E eu senti mais que era isso, era uma despedida com todas as cameos que tem no filme, alerta de spoiler. Quando aparece o Chris Evans, que a gente tem esse. Foi, mas ele vai aparecer como o quê? Porque, né, a gente tava achando que era o Capitão, e tava sendo indício com o Capitão, porque o Ryan Reynolds, né, como Deadpool, ele falava do Capitão sempre ali quando tava, né, em contato com o Paradox lá na TVA. E quando tem esse plot twist, né, essa quebra de expectativa, e ele vira o Tocha Humana, o Johnny, é completamente. Eu achei a melhor piada do filme. Literalmente a melhor piada que tem no Deadpool. Muito boa essa piada. E ele tem toda a galera dos X-Men, então tem o Azazel, tem o Juggernaut, tem que é o fanático Juggernaut do dia. Tem o Pyro, que é aquela cena incrível do X-Men 2, pra quem não sabe. X-Men 2 é um filmaço. Tem aquela cena incrível do Pyro em X-Men 2, né? Que ele joga os carros pra cima e ele tá lá, o mesmo ator, tá mais velho. E é completamente legal, cara, a gente poder ver isso em cena. Tem, obviamente, a cabeça do Homem-Formiga lá, então depois aparece o Blade do Wesley Snipes, que é o nome dele. Tem a Daphne King como VX-23. Tem a Jennifer Garner como Electra. Tem o Shane Tatum como o Gambit, né? Pra quem não sabe, né? Ia sair o Shane Tatum, ia sair o filme do Gambit com o Shane Tatum, mas colocou nas gavetas esse projeto. E apareceu esse fanservice aqui. Muito foda, muito foda. E o mais interessante é que a partir dessas cameos, não é aquela cameo que apareceu, por exemplo, em Multiverso da Loucura, que o pessoal aparece, morre, aparece, morre, aparece, morre. Não. Essas cameos, ela faz parte da história, ela faz parte da conclusão da história. Faz parte com que os personagens principais, Deadpool e Wolverine, consigam chegar na história. Então, é perfeito essa parte também. Mas a questão é que esse filme não tem um bom roteiro. O mote desse filme é: escolhemos você, Deadpool, literalmente, porque o próprio no filme Deadpool, Ryan Reynolds fala que é o MacGuffin. É o MacGuffin, eles literalmente pegaram o Deadpool porque ele era ele escolhido para poder dar uma consertada nessa linha temporal. E é porque, como agora a TVA, para quem não viu Loki, então tem influência de Loki nessa série, como a TVA agora é uma polícia de todo o multiverso, então ela tem várias sedes ali ao redor dos multiversos. Então o Paradox, que era diretor de uma sede da TVA em algum multiverso, queria, né, a pegar aquele acelerador temporal lá para poder, né, tipo, fazer as coisas do jeito que ele queria, não do jeito que o comandante superior queria, que no caso é o Loki. Então, ele queria fazer isso, porém, escolheu o Deadpool para poder fazer o trabalho sujo para ele. E aí veio com essa parte de âncora e tal, que é a parte das âncoras que, quando a âncora do universo morre, o universo ele morre em seguida. E tem que ser com o bagulho natural das coisas. Então ele queria meio que acelerar esse projeto. Então é incrível que o roteiro é muito fraco mesmo, o roteiro é muito fraco, mas eu não tava prestando atenção muito nisso no filme, por isso que eu acho que eu gostei bastante do filme. Mas se vamos parar para analisar a base em si de como o filme é construído, ele tem que ter um roteiro bom, mesmo que seja um filme de comédia, por exemplo. Mas, como eu falei anteriormente, o contexto que esse filme se coloca não precisaria de um bom roteiro. Então, já começa daí. E é incrível também em relação à química que o Logan e o Deadpool têm. É um desejo muito grande que ele já queria finalizar esse terceiro filme
com o Wolverine do Hugh Jackman, e depois teve aquelas partes lá que o Hugh Jackman ligou pra eles, querendo estar no filme e tal, aí eles começaram a partir dali, criaram alguma coisa em relação, né, à história pra fazer esse filme. Então, a química dos dois é completamente interessante. É muito foda, e a gente consegue ver o Hugh Jackman fazendo um personagem, tipo, para mais 18. Então a gente não consegue ver aquele Wolverine que a gente via antes nos filmes dos X-Men antigo, que a gente viu em Dias do Futuro Esquecido, por exemplo. Então, a gente vê o Wolverine em Logan principalmente, porque Logan é um filme que ele se leva a sério. Então é uma atuação completamente diferente deste filme aqui. A gente tem que saber separar as coisas. Mas, inclusive eu coloquei novo aqui, ó. Pendurei meu escudo. Inclusive, a gente consegue ver, né, eles falando um monte de besteira, assim. E eu gostei de ver isso no Logan. Eu gostei de ver isso principalmente no Capitão América. Mas voltando pro Logan, no Capitão América não, pro Johnny, tá vendo como é que a piada funciona? Porque a gente espera que o Chris Evans seja Capitão América. Mas voltando pra relação da química dos dois, os dois são uma química absurda. As cenas de luta que os dois têm entre si é absurda. Tudo que os dois estão juntos na cena é tudo absurdo, de uma maneira muito melhor. Então a gente consegue colocar esses pontos assim em relevância, porque é muito bom ver os dois em tela. É muito bom ver os dois em tela. Por mais que algumas partes do filme tenham os seus defeitos, por exemplo, como eu falei, a parte do roteiro, como eu falei, a parte da amarração da história, a parte pro final, que vem aquela cena dos Deadpools. É só pra ganhar um tempinho ali pra Cassandra Nova e tal, mas é completamente bom o filme. Eu achei o filme bom, achei muito engraçado, eu ri demais. Foi um dos três filmes que eu mais ri do Deadpool, em toda, né, a trilogia. Mas eu achei o mais fraco em história em si. Até o 2 que eu achei pior, mas a história do 2 é um pouco mais coesa do que e um pouco mais assertiva do que a história que a gente tem aqui. Porque a Cassandra Nova, ela começa com um papo e depois ela começa com outro papo e decide fazer as coisas do nada, que é o motivo principal pro final do filme, para eles estarem, né, se desenrolando, para eles ficarem ali com aquela matéria e antimatéria, porque a Cassandra Nova decide, né, destruir todos os multiversos para restar somente o vazio. Então ela usa aquele acelerador lá que o Paradox. Eu não sei, eu não lembro o nome disso, tá, galera? Mas elas usam o acelerador lá que o Paradox tinha construído de matéria e antimatéria para poder destruir tudo. E, mas, de novo, o roteiro e a base do filme fraqueja em relação a isso, porque do nada ele decide mudar as coisas e a gente fica um pouco perdido em relação à história base em si. Mas a proposta que o filme vendeu pra mim, eu comprei 100% e achei 100% ok. Cara, eu me diverti tanto que vocês não fazem ideia. Eu ri demais esse filme inteiro, do início ao fim. E é isso que eu espero em um filme de comédia, que o filme me faça rir. Tem história boa, tem roteiro bom, mas eu, como eu falei anteriormente, pra mim o filme não precisava disso. Poderia ser melhor? Obviamente, eu não tô reclamando. Poderia ser muito melhor. Mas pelo que foi me apresentado, eu achei ok. Beleza? Já falou muito aqui sobre o Deadpool e o Wolverine, mas eu não quero dar, né, tipo, contar o filme pra vocês. Eu contei as partes que mais me incomodaram e as partes que eu mais gostei. Obviamente tem várias e várias partes, vários e vários detalhes, várias e várias piadas, mas eu só vim comentar por alto aqui. Se vocês querem saber um pouco mais, deixe aqui nos comentários que, quem sabe, a gente troca uma ideia, a gente conversa por aí, beleza? Mas passando para o segundo filme, vamos para o filme O Chamado, que é muito bom, muito, muito bom. A Samantha, eu sempre confundia quando era pequeno o chamado com o grito, mas agora é o chamado no caso. E é um filme muito bom de terror, cara. Eu subestimava esse filme porque eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Desde quando eu era criança, eu tinha medo de assistir esse filme. Nunca tinha visto. Aí agora tava passando na televisão. Aí eu falei, pô, vou ver. Opa, tenho escoliose. E cara, eu achei um excelente filme. Eu achei um excelente filme de terror. Todas as colocações que a gente vê ali em relação ao casal principal, que não é mais um casal, que tem aquela criança, em relação àquilo, a gente descobre que a moça está investigando a questão daquela fita que a pessoa vê, aí toca o telefone e ela fala que a pessoa em 7 dias irá morrer. E é completamente desesperador, porque os dias vão passando e o casal ali, que não é um casal, tenta conseguir descobrir o que está acontecendo. Primeiramente acontece com a moça, primeiramente, depois acontece posteriormente com o rapaz. E depois o filho deles acaba também assistindo aquela fita. E ao longo disso,
ela descobre o motivo que por que daquilo está acontecendo. Então ela vai investigar, ela vai na casa, né, daquela moça que aparece no vídeo, ela vai entender o porquê que aquilo está acontecendo e o motivo para conseguir fazer, né, a resolução desse final, a resolução do filme é completamente foda, porque tem todo o processo do filme, todo o processo de evolução, construção da personagem, e no final ela não morre. E depois aquele cara que estava com ela passa junto com ela, porém ela busca ele no final. Então ela começa e pensa, poxa, o que que eu fiz de diferente que fez com que eu ficasse viva e o rapaz ele não. Aí ela fala, putz, eu fiz a cópia da fita. Então, eu acho isso muito bom, acho isso muito bom e genial. Porque como ela fez a cópia da fita, ela não, ela não morreu. E o cara morreu. E ela vai lá e faz a cópia da fita com o filho dela também pro filho dela não morrer. E é completamente surreal, porque tem o chamado 2 chamado 3 que eu quero ver muito o chamado 2 mas eu achei esse plot muito foda, muito foda. E a construção do filme é muito boa, pra ver que a gente conseguir ver a diferença dos filmes de terror que tinha, né? Antigamente tinha muito filme de terror bom, e hoje em dia não tem tanto, né? Em relação ao Invocaverso ali, que o Invocaverso 3 ali é um pouco mais caído. Mas tem muitos filmes bons de terror, assim, cara, que tem uma história boa e a gente realmente deixa a gente em transe ali na história. E não é um filme de terror que te deixa, tipo, te deixa cagado de medo. É um filme mais, pra mim, aí no caso, é o que eu achei. Eu acho um filme mais posicional. Ele te posiciona ali na história como o filme A Bruxa. Vale a pena eu rever A Bruxa e vir comentar aqui pra vocês. É um filme mais posicional, ele te posiciona ali na história quando você está dentro da história, você consegue entender ali o porquê que o filme é assim. Você consegue entender por que aquela história segue desse jeito para chegar no final do filme e acontecer as coisas que a gente imagina ou não, né? Que a gente tenha pegado esse plot da cópia. Então, é muito bom. Porque quando ela faz a cópia, você fala, porra, ela fez a cópia da fita, caralho. Pelo amor de Deus, vai entregar a cópia pra pessoa, vai, né, disseminar e tal, e pá, e pá, pá, e pá. E ok. E quando ela, por exemplo, né, agora falando da parte do filme, quando ela vai visitar o pai da menina, e o pai da menina, tipo assim, tá, não quer falar mais sobre aquilo, vem sobre aquilo, ele vai lá e se mata, aquela cena é genial. E eu falei assim, por que que você vai voltar aí de noite, menina? Por quê? É esse filme de terror raiz que você fala, por que que você vai fazer isso à noite? É muito bom, muito bom. Eu gostei muito desse filme, tá? Muito desse filme, dou uma nota 4 de 5 aí. Uma nota 8 de 10, 8,5 por aí. Muito bom. Agora eu quero ver o Chamado 2 porque eu estou curioso para ver o desenrolar dessa franquia aí. Beleza? Falar um pouco sobre A Múmia agora. A Múmia é um grande filme, porque agora, se não me engano, faz esse ano, no caso, né? Fez 25 anos que estreou o primeiro filme. Então o filme é de 1999. É um grande clássico, assim, em questão de ação do Egito, em ação ali, fala sobre múmias e tal. E é muito bom porque a gente consegue ver o Brendan Fraser no início da carreira. E a gente vê que, tipo, ele é um ator de ação, mas ele é um ator de ação que tem que estar bombado, que tem que estar ali. Ele é bonitão, claro, mas ele tem um corpo maneiro. Então ele tem ali, tipo, esses trejeitos que eu gosto muito dele nesse filme. Eu gosto muito, muito dele nesse filme. E a atuação dele é muito boa. E a combinação de par ali com a mulher dele ali no filme, né? Que no caso, eles viram namorados no final, é muito bom. Mas o filme em si, ele fala um pouco sobre a parte do Egito Antigo, porque o filme começa com um casal lá, que eles se gostam entre si e tal, só que ele não pode tocar na moça, porque no caso eles não são, pelo que eu entendi, né? Eles não são casados, não pode tocar nela, porque não ele, o pai dela, que é o faraó lá, o dono da porra toda, vai matar ela lá. E dito isso, eles se amam tanto, só que eles não podem continuar juntos e tal. Dito isso, eles estão lá se beijando e tal, aí depois os guardas entram e tal, ele olha e fala, gente, que isso? Aí ele foge, aí a moça vai lá e se mata. Aí a partir disso, ele tenta fazer rituais ali pra poder ressuscitar ela, só que quando ele tá fazendo isso, vai lá e tipo, acha onde ele tão e vai lá e balsama ele com uma maldição lá e corta a língua dele e ele tá morto.
Os caras é 4. Aí depois, né, acontece isso. Quando o pessoal vai tentar achar o tesouro perdido naquela cidade, que está completamente debaixo de areia, porque no caso lá tem muito ouro, tem muita grana e tal. Só que a tumba do cara também tá lá. Então acontece tudo, né? Os devaneios do filme, que o filme colocam pra nós ali. E quando a rapaziada consegue achar lá o local, acham aquela tumba e abre o livro lá, que não sei o que não pode abrir, o livro dos mortos lá, e depois esse cara, né, tipo, da tumba em si, revolta a vida. Volta a vida por quê? Porque ele também quer, um sentimento até, tipo, né, perturba o sentimento dele de querer ressuscitar a amada da vida dele, e ele quer fazer isso a qualquer custo, porém ele precisa recuperar o corpo dele de volta, ele precisa matar pessoas para conseguir recuperar seu corpo de volta, para depois fazer o ritual para ressuscitar a mulher dele. Então essa jornada é muito boa. E a gente consegue ver essa jornada do grupo ali em ação. Você se diverte assistindo o filme, você se diverte assistindo tudo que tem ali, tanto a interação do grupo principal, tanto a interação do grupo secundário. Aí você vê ali que depois eles precisam agir juntos para poder, né, conquistar o bem maior, por exemplo. Então é muito legal, é muito interessante de ver essa dualidade entre si. Um bom filme para você ver, um bom filme de ação para te divertir, para te entreter. É maravilhoso, gente. Muito bom. Assistam. E por último, o filme Deu a Louca na Chapeuzinho. É maravilhoso em questão de história. A história do filme é muito boa. Só que a animação é muito ruim, cara. Caralho. A animação é muito ruim, só que a história do filme é muito boa, cara. Eu achei engraçado, pelo menos. Assisti o filme com minha namorada. Minha namorada sabe todas as músicas do filme. Incrível. Eu assisti junto com ela e foi divertido, cara. Divertido, porque essa animação é bem antiga. E na época que saiu essa animação, tipo, já tinha saído animações com valor de produção muito melhor, muito maior. Porém, a história desse filme é muito boa. Então a gente tem ali o Lobo Mau, a gente tem ali o Lenhador, tem ali a Chapeuzinho, tem ali a avó da Chapeuzinho. E a gente consegue entender que, no caso, o vilão do filme não é ninguém que a gente tá pensando, no caso, né? Obviamente você tem chutes que você fala, pô, esse cara aqui não é boa coisa, esse daqui também não sei o que, não tá me cheirando bem. Mas aí você consegue entender e é completamente divertido, cara, porque o filme ele é dividido em etapas. Então a gente tem a etapa ali do Lobo Mau, a gente tem a etapa da Chapeuzinho, a gente tem a etapa do Lenhador e depois a gente tem a etapa da avó. Então cada um vai contar ali a sua parte, né, da história vivida. E como essas partes se conectam no mesmo momento que é o início do filme. Pô, isso é genial. Isso é genial. Então, quando a gente consegue ver tanto a parte da avó, do Chapeuzinho, do Lobo, do Lenhador, e o porquê que eles estão ali, o porquê que eles os quatro estão na mesma cena, é muito legal, cara. É muito foda. Eu, por exemplo, gostei bastante, sim. É divertido, obviamente, mas eu já fui com a mentalidade, tipo assim, pô, o filme é divertido. O filme não vai ser tipo um Toy Story da vida, mas ele vai ser divertido pra você ver ali, dar risada e te entreter ali naquele momento. Então o filme ele cumpre esse papel, apesar de ter uma animação muito ruim, mas o filme cumpre esse papel, muito bom. Então esses foram os assistidos de julho, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido. E é isso, comenta aqui embaixo, manda um beijo pra geral aí. Um beijo e até a próxima.